93 Entrevista. Eu estou recebendo aqui no estúdio ao vivo o professor Feliciano Lano Azuaga, economista com doutorado em economia, né, pelo PIMES, Universidade Federal de Pernambuco, e também mestrado em Economia Industrial e Inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, e tem parcerias governamentais, realizando avaliação de programas, planos diretores e também diagnósticos econômicos pelo DENIT e CAPES. E é também membro tecnológico do Estado de Mato Grosso e membro do Conselho Temático de Inovação e Tecnologia Cointec e também FIENT. E assim a gente começa o nosso programa. Professor, muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença aqui no nosso programa deste sábado, no 93 Entrevista. Opa, obrigado inicialmente aí pelo convite. Me sinto honrado aí em minha instituição também, a Universidade do Estado de Mato Grosso. E um bom dia a todos os ouvintes aí, esse dia ensolarado, gostoso em Sinop, quente, e um bom dia aqui para os produtores também lá, que estavam desesperados as 2 semanas aí de muita chuva, tempo fechado, e muita gente já tinha dessecado, estava esperando para colher. Eu acho que vai ser um dia excelente para o nosso bate-papo e também para quem está na lavoura aí trabalhando e gerando a renda aí do seu trabalho. Tá certo. A gente vai falar sobre vários assuntos nesse sabadão aqui. Nosso tema será economia, política, questões sociais, né? Neste ano de eleições que promete muito. A esperança está no semblante de muita gente, na expectativa de muita gente, na opinião de muitos que a gente consegue falar nas ruas da cidade e também em vários locais. É um ano que pode ser um ano de mudança, professor? Já está sendo um ano de mudança, né? A gente aqui na cidade, nós temos uma parceria de 6 anos com a CDL e a gente tenta ser o menos passivo, menos passional possível, Zé Carlos. A gente tem esse mapeamento com os empresários e com os consumidores, e a gente já notou que depois de setembro do ano passado, a economia voltou a respirar um pouquinho, porque nós tivemos um 2013 catastrófico, 2014, 2015, 2016 começou a dar uma melhoradinha, 2017 parece que a gente saiu do fundo do poço. De setembro para cá, o otimismo, tanto do empresariado, ele retornou. Eu até brinco, né? Quem sobreviveu a esse naufrágio aí do triênio passado, vai começar a colher os louros aí em 2018. Só para dar um exemplo ali, setor de venda de automóveis. A gente teve em 3 anos no Brasil quase 500 quebras de concessionárias. Tipo, foi um caos, literalmente. Quem sobreviveu, se reestruturou, se reorganizou, opa, esse ano é o ano da recuperação. E os números aqui de Sinop já estão apontando isso. A gente acabou divulgando o último indicador de confiança do empresário, ele aumentou 10% nesse início do ano em relação ao final do ano. Então, assim, em relação a janeiro do ano passado, o indicador está muito melhor ainda, quase 26% acima. Acima. Então, a expectativa e a confiança voltou. Os indicadores só para você ter uma ideia, de contratação, os indicadores de perspectiva da economia da cidade, eles subiram de forma direta e positiva, assim. O que a gente percebe, professor, o CAGED divulga todos os meses praticamente um balanço, né, parcial de emprego e desemprego. E Sinop aparece entre as cidades que mais contrata, né, pessoas contratadas com carteiras assinadas. Isso nos causa uma boa expectativa na economia local, em vários setores, incluindo o setor de construção civil também. Isso, a gente tem que lembrar o seguinte, eu tô há 10 anos em Sinop, morei nos extremos do Brasil, morei tanto no sul quanto no nordeste. A gente tem que dar, acho que graças a Deus de vez em quando, que a gente está numa região que a gente tem uma base econômica agrícola e uma cidade muito baseada em serviços, prestador de serviços. As regiões onde são fomentadas no crescimento da área industrial, essas regiões estão degradando há mais de 20 anos. A gente pega o sul do Rio Grande do Sul, a gente pega o interior paulista, a gente pega algumas regiões próximo ao Paraná, Santa Catarina mesmo, norte catarinense, a gente vê que a situação econômica lá é muito diferente daqui. Aqui a gente vive numa redoma, parece que nós somos imunizados a crises, ou a gente sente ela de forma muito mais sutil do que a gente observa em outros locais. Eu até brinco, né? Eu acho que o sinopense ele tem o DNA moldado com a capacidade de se regenerar o tempo todo. A gente lembrar do município que tentou mandioca, tentou café, depois foi para madeira. Toda hora a gente achou que a cidade ia quebrar, a cidade se recupera. Só que acho que a base hoje econômica do município, baseado em serviços e agricultura, dá essa força e esse escudo de proteção. Essa crise dos últimos 3 anos foi uma das mais graves que a gente pôde presenciar no país inteiro. Do né? país inteiro. É que assim, a gente não tem essa real percepção, porque a gente fala, a gente está numa economia forte,
numa base econômica agrícola que praticamente arrastou o país nas costas. Assim. O país estava todo definhando e a agricultura continuou levando o país, gerando renda, representando mais de metade das exportações brasileiras. Então a gente não consegue perceber isso. Você vai no Nordeste, você vai na região do Crato, você vai em Recife, que foi dizimado o setor metalúrgico e o setor de infraestrutura de navegação. Você vê lá os preços caindo, você vê o colapso do sistema imobiliário, você vê o desemprego, você vê o aumento da prostituição na rua, isso é claro. Sinop não, Sinop ela consegue amenizar esses efeitos, e na hora que a economia começa a se recuperar no Brasil, a gente já está muito acelerado. Só para dar um exemplo, né? A gente pega aqui no estado de Mato Grosso, a venda de automóveis nos últimos 3 meses aumentou em 50% em relação ao ano passado. Melhorou um pouquinho o crédito, melhorou as condições do estado, rapidamente o serviço da resposta rápida e o comércio da resposta rápida. Eu acho que a grande vantagem que o Mato Grosso tem em relação aos outros estados é que nós temos uma base de commodities um pouco mais diversificada. Mato Grosso do Sul era muito pecuária 10 anos atrás. Quebrava a pecuária, o estado falia, literalmente. Nós temos aqui no Mato Grosso, numa região você tem soja, na outra região você tem cana, na outra região você tem um setor industrial já crescendo, como o caso de Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Cuiabá, serviços. Então a gente consegue ter um certo equilíbrio. Então, eu acho que essa é a grande força da economia mato-grossense. Isso, e o que se deve a isso exatamente? Vamos lá, acho que a gente são vários aspectos. A gente atraiu para a nossa região um perfil diferente de colonizador. Esse é um aspecto primordial. Durante muito tempo, a gente acreditou que para você fazer uma região crescer, desenvolver, na época das grandes superintendências, da Sudeco, da Sudene, a ideia era assim, você dá um terreno, você dá dinheiro subsidiado, as indústrias vão para lá. E as indústrias vão gerar o desenvolvimento econômico. Essa é uma ideia antiga da economia, da década de 60, década de 70. Depois de umas décadas, nós percebemos que o principal fator do desenvolvimento econômico regional não é o terreno, não é o subsídio tributário que vai sair da prefeitura, vai sair do estado, é o perfil de quem vai morar naquela região. Você pega vários exemplos. Por exemplo, você para para pensar que quem veio para cá nas primeiras levas em Sinop tinha baixa escolaridade, tá? Veio, às vezes, descapitalizado do Sul e transformou isso aqui numa potência com renda per capita superior à do Paraná, depois de 20 anos. Esse local não tinha energia elétrica, não tinha solo adequado, era areia, e você nem sabia qual commodity, qual tipo de agricultura você conseguiria fazer para cá. Esse perfil de empreendedor, de uma pessoa mais propensa a absorver risco, isso que faz essas regiões crescerem de forma muito rápida. E não só aqui no Brasil. Se a gente pega o Vale do Silício, você monta 2 universidades perto de um deserto. Você, depois de 40 anos, você faz o Vale do Silício. Você pega Recife. Você monta um grande centro de formação em ciência, em tecnologia. Uma região pobre, com problema de prostituição, de crack. 20 anos depois, você cria o Porto Digital, que é um dos maiores polos de tecnologia do país. Então, hoje a gente percebe... Dentro daquele ambiente ali, né? A gente percebe o seguinte, as pessoas que vieram para cá, que saíram no conforto dos seus estados, da sua região, para criar a sua vida aqui, com muito conhecimento tácito, né? Eu até dou um exemplo assim, os produtores. Uhum. Os produtores, eles acumularam uma capacidade técnica e de conhecimento agrícola hoje em dia, que o mundo inteiro vem nos fazer visita para aprender como que se transformou uma região semiárida, onde não se dava nem calango, a gente brinca, né? Não se dava nem calango e mandioca, numa das regiões mais produtivas em alimentos do mundo, que é um grande problema no mundo inteiro. Então, assim, é o perfil das pessoas. Se a gente for perguntar qual foi o principal fator, é isso, é o perfil de pessoa que você trouxe para cá. Pessoa mais propenso a assumir risco e uma pessoa que não desiste no primeiro problema. Quem ficou aqui, eu acho que conseguiu superar. A gente conhece muitas pessoas que migraram de área nos últimos 20 anos. A gente pega muitos produtores que a segunda geração já tem uma boa formação acadêmica, os filhos já estão indo para a área de serviços, estão diversificando os negócios. Então, é o perfil de quem veio para essa região. Não é o subsídio. A gente hoje tem isso claro na economia, na literatura e nos programas de governo. Não é você fazer um terreno num distrito e vou dar o terreno e vou te dar subsídio. Isso não atrai mais ninguém. O cara quer implantar uma indústria, vai implantar um negócio na região, ele quer saber, eu vou ter infraestrutura, mas eu vou ter gente qualificada lá, eu vou ter um bom engenheiro mecânico, eu vou ter um bom engenheiro de produção, eu vou ter uma boa estrutura de comunicação social, alguém que vai fazer um marketing da forma correta, então eu preciso de capital humano. E isso o Sinop, eu acho que tem uma grande vantagem em relação aos municípios daqui da nossa região. E pode chegar muito adiante, né? Com certeza. Muito além daquilo que a gente já chegou, né? Com certeza. A gente potencializa a capacidade das pessoas. Um problema, às vezes, de você investir muito em capital humano é que se a cidade ela não acompanha, não cresce para absorver esse capital humano acima do padrão, as pessoas vão embora. Esse é um problema. Mas Sinop ela consegue uma outra vantagem que municípios menores não conseguem. Ela consegue fazer as pessoas saírem para se capacitar e
retornar novamente. Retornar. Nós tivemos um problema muito sério alguns anos atrás na cidade de Barra do Garças, 1.100 quilômetros aqui de Sinop. Considerada foi considerada à época a terceira economia do estado de Mato Grosso, né? Naquela época com 85 mil habitantes. De repente começou a migração, as pessoas começaram a sair, deixar aquele município para outras cidades do estado de Mato Grosso. Muita gente vieram para cá, para Sinop, ou procurar outras cidades também em outras regiões do país, fazendo com que a cidade diminuísse esse tamanho e essa relevância na economia do estado. Hoje não, hoje ela está voltando novamente aos poucos, né? Sinop chegou a 45 mil habitantes, de 85 para 45 mil, ou melhor, Barra do Garças. E hoje já está no patamar de 55 mil, quase 60 mil habitantes novamente. Olha só, uma coisa que a gente aprende, né, até fazendo os diagnósticos dos municípios mato-grossenses, em alguns municípios, você tem um menino de 17 anos. Exatamente. O que faz um menino de 17 anos querer morar no interior do Mato Grosso? Exatamente. Aí vem a pergunta, a gente faz essa pergunta sempre também, e o que a literatura, a evidência mostra pra gente é o seguinte: o que faz alguém reter no município é qualidade dos serviços, a possibilidade de estudar, e um fator que passa batido às vezes, que as cidades não se preparam: entretenimento para jovens. Então, eu acabei de visitar algumas capitais do Brasil, você vê, por exemplo, os parques verticais. Você tem que ter espaço para os jovens utilizarem, para praticar esporte, para interagir, para entreter, você tem que ter cultura. Então isso retém as pessoas. Agora, se eu moro numa cidade de 5 mil habitantes, que eu só tenho uma praça, só tenho um posto de gasolina, e supermercado é minha área de lazer, onde o poder público não preparou a cidade para isso, para gerar esse tipo de entretenimento, ou educação adequada, ou serviço adequado, ele vai estudar fora e não quer saber nunca mais de voltar para aquela cidade pequena. Então as cidades que se urbanizam de forma adequada, tá? Elas acabam retendo, as pessoas gostam do município, por exemplo, de Sinop, virou um polo universitário. Exatamente. Porque virou um polo de educação, só que ao mesmo tempo, no que surge o polo de educação, surge o polo de entretenimento. E entretenimento retém, porque vira um atrativo para as pessoas virem para cá estudar. Parece assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você ter uma calorada gigante na cidade, você ter um carnaval aqui na cidade, você ter teatro, você ter auditório, você ter escolas de dança, isso funciona como um mecanismo de retenção de potenciais profissionais com alta performance no futuro. E às vezes não, quase sempre as prefeituras são omissas nisso. Eu até brinco, né? Quando você vai no município e vai passear no fim de semana, vai andar nas estradas, nas avenidas e começa a ver muito jovem sentado em beira de rua, posto de gasolina no supermercado, quer dizer que a estrutura urbana daquela cidade não está adequada para fazer esse tipo de prestação de serviço que o jovem quer. O seu menino de 17 anos, ele deve estar pensando assim: opa, vou estudar fora, mas com certeza Sinop deve ser um dos destinos, porque ele vai ter uma boa infraestrutura aeroportuária, ele vai ter entretenimento, ele vai ter um bom restaurante, ele vai ter centro de saúde para ser atendido. Então é isso que as pessoas buscam, e às vezes isso passa despercebido e as pessoas não querem voltar. Por isso que a gente vê no Mato Grosso muitas cidades literalmente desaparecendo. A cidade não consegue nem se sustentar e nem manter uma Câmara de Vereadores porque não tem população. E uma dessas regiões fácil da gente apontar aqui é a região da Baixada Cuiabana. Muitas cidades que caíram no esquecimento, cidades antigas que têm as suas tradições culturais e valores. Exatamente. BVGE, as cidades estão geralmente por quê? Porque Cuiabá é o polo, todo mundo quer ir para Cuiabá e ninguém quer retornar para a cidade menor. Acaba virando uma cidade de dormitório, uma cidade basicamente dependente de recursos da União e do Estado. E o bom de tudo é que a gente percebe, professor, que Sinop foi planejada para tudo isso futuramente, né? Correto, planejamento é importante. Tá? Então, quando a gente pensa numa cidade, tem que pensar nisso. A cidade hoje... acho que a coisa mais difícil para um gestor público é você pensar lá na frente. O que eu quero para o meu município daqui 20 anos? Se isso não está claro para o gestor... Tá, você imagina então para o empresário, você imagina para o jovem. Por exemplo, hoje eu tenho um enteado de 10 anos que eu fico pensando assim: se esse rapazinho daqui 6 anos for estudar fora, será que ele vai querer voltar para cá? Exatamente. Será que a formação profissional dele vai ser atendida aqui nesse município? Ou ele vai ir para um município maior onde tem uma escala para a formação dele? Então a gente tem que preparar a cidade para reter esses talentos, senão a gente acaba perdendo os talentos. E numa avaliação bem breve aqui, professor, o que a gente observa, o senhor que está ligado às salas de aula, né, como educador aqui em Sinop também, um grande conhecimento nessa área de educação, o que a gente percebe é que muitos que vêm para se formar aqui em Sinop, eles continuam aqui depois das suas formações, em várias áreas. Em várias áreas, justamente por isso. Porque é uma cidade que advogados, dentistas, médicos, profissionais liberais em geral. Exatamente. Muita gente agora da área de comunicação chegando aqui. Agora a gente começou um boom agora de algumas empresas de tecnologia chegando em Sinop também, por causa do capital humano existente na região.
E o agro puxando. As pessoas vêm para cá por causa disso. Eu chego em Sinop, ele fala o seguinte: eu tenho uma possibilidade de me deslocar rápido para um grande centro, com um avião. Eu tenho uma possibilidade de ter um bom atendimento médico, principalmente os especialistas. E o meu filho, se ele quiser estudar na cidade, ele vai estudar. Ele vai fazer graduação, ele vai fazer mestrado. Porque tem uma educação de qualidade. Vai fazer doutorado, tá? Com grandes centros educacionais aqui. A gente pega o NEMAT, a FMT, o IFMT, a FACIP, o Croton. Então, assim, a gente tem um hall dos principais serviços que qualquer família precisa. Às vezes a pessoa fala assim: você vai ser transferido para tal lugar no Mato Grosso. O cara fala assim: puxa, mas meu filho vai estudar onde? Tá? Minha esposa vai fazer o que lá? Então, essa estrutura de serviços de Sinop que proporcionou a gente reter esses talentos e trazer esses talentos para cá. A gente pega aí 20 anos atrás, como a cidade evoluiu, principalmente na área educacional e na parte de saúde. Professor, recentemente o senhor produziu um vídeo que chamou a atenção e já mais de 5 mil acessos, né? Não, teve 205 mil acessos. Mil acessos. Eu assisti a esse vídeo, um vídeo muito interessante, que o senhor produziu mostrando Roraima. Roraima, isso. Boa Vista, Roraima, né? Boa Vista em Roraima. Fui fazer uma consultoria lá para a Universidade do Estado de Roraima, convite da universidade, fazer uma capacitação de tecnologia em sala de aula para os professores. Fui numa primeira vez, fiquei lá 6 horas na cidade, houve um problema de conexão, fiquei 30 horas para chegar lá em Boa Vista. E na segunda vez eu fui com 3 dias antes do evento para conhecer um pouco a cidade. Eu fiquei literalmente assustado quando eu cheguei na cidade e vi aquelas pessoas vagando pela cidade, assim, com plaquinhas, pedindo comida, alimentação. Eu até contei isso para minha noiva, fui pro banco um dia sacar um dinheiro. Eu contei 14 crianças dentro da sala do Banco do Brasil, pedindo ajuda, com plaquinha, crianças doentes, jogadas assim ao relento. E aí eu comecei a andar na cidade e descobri, eu escutava pelos jornais só sobre o caos humanitário que está acontecendo lá com a fuga dos exilados venezuelanos que estão vindo da fronteira da Venezuela, andando a pé 220 quilômetros e indo para Boa Vista. A cidade está caótica, Zé Carlos. Para você ter uma ideia, lá deve ter aproximadamente hoje 40 mil pessoas vivendo como indigentes no município lá de Boa Vista, um colapso no sistema de saúde, um colapso para assistência social. E eu tive a oportunidade de conversar, ficava o dia inteiro conversando com as pessoas na rua, perguntando sobre a situação de viver num país onde você tem uma repressão política muito forte, onde você tem um colapso econômico. E as pessoas me contam o seguinte: se você trabalha lá na Venezuela, você recebe lá seus 700 mil bolívares. Isso no câmbio negro te dá a possibilidade de adquirir 3 dólares no câmbio negro, tá? Para você não ter o dinheiro desvalorizado rapidamente. Com esses 3 dólares, você consegue comprar, se tiver sorte, comprar um frango ou 2 quilos de arroz. E aí, muitos dos professores, engenheiros que eu conversei, que estavam lá hoje como indigentes lá em Boa Vista, eles falaram que essa alimentação, ela mantém a sua família durante 2 dias. No restante do tempo, você tem que se virar com comida, com ração de cachorro, com lixo, com fruta que sobra do supermercado e ficar buscando o auxílio de assistência social na rua. Aí ele falou assim: eu prefiro sair da Venezuela, ir para a fronteira, andar 220 quilômetros, chegar em Boa Vista. Se eu trabalhar de pedreiro, se eu lavar carro no sinaleiro, eu consigo dinheiro que eu tenho acesso a comida o mês inteiro. Eles estavam felizes, morando na rua. E o que eles conseguem ver no Brasil? Não, eles ficam felizes. Olha que coisa maluca. Eu fui conversar com o pessoal da universidade e acabei visitando os locais, indo nos sopões. Lá nos sopões que eu fui, me contaram a seguinte história. Começaram a fazer os sopões quando começou a chegar a primeira leva. As pessoas faziam o quê? Um sopão. Então você coloca legume, coloca carne, batata. Eles não comiam. Porque eles não conhecem boa parte dos alimentos que para nós é uma coisa muito comum. Uhum. Por exemplo, o exemplo clássico que eles deram lá é exemplo de carne vermelha. Eles não estão acostumados a comer carne vermelha. Carne vermelha é como se para nós fosse caviar, entendeu? E aí eles fizeram um sopão e ninguém comia nada no sopão, porque eles só comiam arroz e pollo, frango. Então, assim, é uma situação triste. Então, ver crianças andando 220 quilômetros para fazer um curativo. Entendeu? E eu fiz o vídeo, ainda até falei que no vídeo eu coloquei algumas cenas leves, porque eu fui conhecer um bairro de periferia bem pobre. E nesse bairro de periferia eu vi uma rua lá que tem as meninas conhecidas como ochentas, que viram uma avenida de prostituição infantil. Então você vê lá as meninas assim aos montes, 5, 6 meninas em cada esquina do bairro, crianças de 8 anos, 10 anos, 12 anos de idade, assim, pelas minhas contas rapidamente, eu vi umas 400 meninas se prostituindo ao ar livre. Em uma rua? Em uma rua. É uma cena assim chocante, sabe? Porque a gente está hoje numa cidade, como você mesmo disse, uma cidade rica,
uma cidade com oportunidade de emprego, trabalho, uma região pujante, e as pessoas fugindo, tá, de um país colapsado por uma espécie de ditadura branca, tá, um sistema econômico destruído, e elas fugindo atrás para comprar arroz, para comer proteína básica, para arrumar um band-aid. Tá? Por exemplo, o que a gente pode tirar de tudo isso aí? Elas naquela vida ali, professor, para elas é uma necessidade. Para elas uma opção. Não, para elas é um ato de sobrevivência. Porque eles falaram que você morre hoje por doenças comuns. Hoje, por exemplo, sarampo mata hoje na Venezuela. Infecção mata na Venezuela. HIV mata na Venezuela porque você não tem acesso a itens básicos. Exato. Você sabe qual que são os principais traficantes na Venezuela, de acordo com meus colegas lá da universidade contando? Traficante de bens de uso pessoal. Traficante de sabonete. Traficante de camisinha. Traficante de mods para as mulheres. Só para você ter uma noção, um refil com 10 camisinhas na Venezuela, hoje você consegue vender a R$2.000. Caramba. Tá? Então as pessoas vêm para o Brasil, pegam um pacote de sabonete, conseguem passar pela fronteira e vendem isso a preço de ouro na Venezuela, porque o país colapsou. Aí vem a pergunta, né? Por que isso colapsou, como eu fiz no vídeo? Em economia, a gente já aprendeu há 40 anos, né? Teoricamente, depois veio a evidência da queda do leste europeu, que quando o governo ele tenta centralizar o controle de algumas atividades de produção, tá? Esses produtos param de ser fornecidos. Por exemplo, quem é bom em comunicação são vocês da rádio. Não é um gestor governamental que vai montar uma estrutura de uma rádio. Quem conhece o anunciante, quem conhece o gosto do ouvinte, são vocês que estão no dia a dia. Agora, quando você pega um governo que quer fazer tudo, fazer desde o pãozinho, fazer os medicamentos, toma as empresas, como ocorreram uns expurgos lá na Venezuela, o país colapsou. Um país que não consegue fornecer hoje, por exemplo, papel higiênico. E uma coisa engraçada, Roraima era um território. Era um território que as pessoas iam buscar os bens em Caracas ou na fronteira com a Venezuela. Então até uma senhora lá muito antiga contou para mim, quando eu vim aqui para o meio da Amazônia, o meu sonho era visitar as ilhas venezuelanas para passar as férias e ir nos hotéis luxuosos lá em Caracas. Então assim, o sonho do morador de Boa Vista era ir para a Venezuela, porque a Venezuela é um grande produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo no mundo, é um país muito rico. E hoje ela fala assim, quem diria, 40 anos depois, eu tô vendo eles vindo para Boa Vista, que é uma cidade lindíssima, tá? Com uma bela infraestrutura. Só que as pessoas estão vindo para cá justamente o contrário, buscar o básico, que é comida. Professor, eu vou soltar um trecho aqui. O senhor, como eu disse agora há pouco, o senhor é uma pessoa ligada diretamente à educação. E ligada à educação, a gente quer levantar um ponto de vista aqui, levantar um tema aqui interessante. O que a gente pode perceber através dos noticiários nacionais é que se tem manifesto para tudo. Certo. Se manifesta para conseguir um estádio novo, se manifesta... A política é o que mais existe dentro da política, né? Briga em Brasília, briga em São Paulo, confusões em todos os lugares. Eu não consigo entender como que as pessoas veem essa situação ou de que maneiras elas entendem. Eu não consegui ver ainda e procurei um manifesto, aquele manifesto que você vê um monte de pessoas ali, né, paradas, cercando uma avenida, movimentando uma praça em prol da qualidade da educação no Brasil. Eu não vi, a não ser que o senhor conheça. Não, ou tem conhecimento. Não, é isso. Né? Não se tem hoje. É raro, né? A gente vê isso realmente no Brasil hoje. E eu separei aqui um trecho de um educador, né, o professor Mário Sérgio Cortella. Do ponto de vista dele, interessante da maneira que ele coloca sobre a questão na educação no Brasil. A formação de um aluno, a formação do seu filho. E ele faz um paralelo entre como educar o seu filho em casa e como educar o seu filho dentro de uma sala de aula. O professor Marco Antônio... Não, esse aqui primeiro é o professor Mário Sérgio, né? O professor Mário Sérgio Cortella, ele é filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário brasileiro, mais conhecido por divulgar aí com outros intelectuais como Clóvis Barros Filhos, Leandro Carnal, Renato, Felipe Pondé, questões sociais ligadas à filosofia na sociedade contemporânea. A gente vai ouvir um trecho dele aqui e olha só de que maneira ele aborda e faz esse paralelo entre a educação em casa e a educação dentro da sala de aula. Vamos ouvi-lo aí.
Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim: Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela: sente-se, e dizer a ela: onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Eu tenho certeza que milhares de ouvintes que estão nos acompanhando nesse instante pela internet, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso site, radio93fm.com.br, têm o mesmo pensamento que a gente. Eu fui criado assim. Você vai se sentar ali. Ou você tem isso aqui para comer hoje. E muita gente que está nos ouvindo hoje, professor, e eu creio também que o senhor também teve uma formação de caráter como essa, também vai estar pensando isso. Os pais às vezes não se acovardam assim para fazer mal para os filhos, né? A ideia é que a nossa infância foi muito mais difícil do que a infância dessa molecada. Eu lembro para ter um telefone fixo na minha casa, eu fui ter um telefone fixo com 14 anos de idade. Hoje qualquer moleque aí de 5 anos, 4 anos tem um celular, já tem acesso a YouTube, então assim, a facilidade. Mas aí a gente tem um problemão. O que a teoria fala dessa parte de educação, de disciplina de criança é o seguinte: ela diz que quando você cria para a criança, você mostra para ela a necessidade de ter limites, de falar não quando é criança. Tem um teste famosíssimo que é o teste de gratificação postergada, que é um teste psicológico que coloca uma criança numa sala e a gente começa a perceber o quanto que a criança aguarda para fazer uma certa atividade, se ela tem a percepção de que aquela atividade vai te dar uma gratificação no futuro. Então o teste famoso é: você pega uma criança, colocava numa sala e falava assim, ó, se você esperar o tio voltar daqui 5 minutinhos, tá, eu vou te dar 2 sorvetinhos. Se você não aguentar, eu te dou um sorvetinho agora. E aí o pesquisador deixava a criança lá, saía da sala. As crianças geralmente até 2 anos, 3 anos, elas não aguentam isso, elas não têm essa capacidade de percepção das escolhas ao longo do tempo. A gente chama isso em economia de escolha intertemporal. As crianças que têm melhor essa capacidade desenvolvida de restrição, elas começam a perceber melhor como vão ser as escolhas ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer? Você falar não para a criança, dá um pouco de disciplina para ela, treina o cérebro dela a fazer escolhas mais racionais.
Então aquela criança que não é mimada, que toma um monte de não, ela aprende a lidar com frustração, ela aprende a escolher, ela aprende a dar valor no presente que ela ganha no aniversário. Agora a criança que você dá tudo, você faz tudo, você facilita a vida dela, ela não interage com essas dificuldades que vão surgir ao longo da vida. Não é que eu não posso dar, mas eu posso limitar. Você tem que limitar, porque vamos imaginar o seguinte, uma criança que nunca teve frustração, o primeiro não que ele tomar quando ele for adolescente... Vai ser um baque muito grande. Vai ser um baque muito grande. A primeira vez que ele for demitido, que ele brigar com um sócio, a primeira vez que alguém oferecer droga para ele não tem aquela capacidade de fazer uma escolha racional. Ele não consegue gerir? Ele não consegue ser racional, porque tudo para ele foi fácil. O suficiente, né? O suficiente. Então você falar, não, você tem em casa uma figura que gere restrição, tá? Treina o cérebro da criança a fazer escolhas mais ponderadas e mais racionais. Isso é o que está na literatura. Então vou dar um exemplo. Os estudos que fazem acompanhamento dessas crianças ao longo da vida mostram o seguinte: aquelas pessoas que tiveram mais restrições, aquela figura, que pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a mãe que dá uma disciplina, aquela que fala não. Você tem que escolher um brinquedo, você não vai ter todos os brinquedos que você quer. Porque isso tem custo, isso a mamãe tem que trabalhar para te dar. Que aprende a dar valor, ela começa a ponderar esses fatores. Então os testes mostram o seguinte: que aquelas crianças que desenvolveram essa capacidade de tomar a decisão mais ponderada, elas vão se envolver menos com drogas, elas vão se envolver menos com bebida alcoólica ao longo do tempo, elas vão ter, geralmente, rendimentos salariais maiores, ela vai ter uma melhor formação educacional. Não é que você vai treinar a criança para ser aquela criança disciplinada, aquela criança militarizada, não. Você só mostra para a criança que eu tenho escolhas, que a criança não vai poder ficar rolando no supermercado querendo o que ela quer. Tá? Ela aprende com isso. E quem é o responsável por fazer isso, para fazer essa formação dentro de casa, são os pais. Existe uma diferença muito grande dessa formação em casa e essa formação dentro da sala de aula, como disse aí o professor. A gente como latino, a gente gosta de falar que a culpa é sempre dos outros. O latino, por si só, por formação, ele não gosta de assumir culpa. A culpa é sempre do vizinho. O problema não é do filho, o problema é do vizinho que levou para o mau caminho. O problema não é meu, o problema é seu. É do político, mas quem votou no político? É a gente que votou no político. O problema é da prefeita, o problema é do governador, o problema é do presidente, o problema é do partido. Mas quem escolheu? O problema é dos americanos. Então, assim, a gente tem isso, tá? É uma coisa natural de países de cultura latina. A gente tem dificuldade de assumir. E a mesma coisa com a formação da educação. Se o filho não está tendo uma boa educação, a culpa é sempre de quem? É da escola, é do professor, é do livro, é do governo. A gente não assume. A gente observa os países que fizeram grandes transições de sistemas educacionais, no caso de Hong Kong, na década de 50, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, e a própria China, que fez uma super reforma do sistema educacional em 2007, a gente vê que quando você assume a responsabilidade, você identifica problemas. Você assumiu esses problemas, você muda esses problemas. Enquanto eu acho que a culpa é sempre do outro, é sempre da escola, eu não preciso mudar nada, porque a culpa é do outro. Então o latino tem esse problema. Então a gente faz isso com a formação das nossas escolas e das nossas crianças. Tá? A gente tem que começar a assumir o papel de colocar restrição. Muita gente culpa, professor, o crescimento do Brasil, ou aponta o crescimento do Brasil como ou liga a irresponsabilidade dos nossos gestores. O Brasil hoje tem calcula-se que tenha cerca de 240 milhões de habitantes já atualmente. O Brasil nos últimos anos cresceu 5 anos em média por ano em número de população, né? Foi crescendo e vem crescendo e continua crescendo muito. Muitos gestores jogam a responsabilidade hoje da má administração do seu município na questão do crescimento. Ah, mas eu não consigo acompanhar. A gente ficou mal acostumado. É que nem os nossos gestores viraram umas crianças mimadas. Criança mimada pede tudo, ela ganha, correto? Quando você tem algo em excesso, você não cuida bem daquilo. Tem um lema em economia que chama maldição dos recursos naturais. Todo país rico em algum recurso, ele é pobre. Então vamos pegar um exemplo, a gente pega a Venezuela, é riquíssima em petróleo, é pobre. A gente pega a Nigéria, é riquíssima em petróleo, é pobre. Nós temos hoje o aquífero do Guarani, a maior fonte de água natural, água doce do mundo. Você tem coragem de tomar água da torneira? A gente joga esgoto dentro da água. A gente tem floresta amazônica que queima para fazer churrasco. Então assim, esse é um mito em economia. Você só aprende a gerir bem quando você tem escassez. Os nossos gestores passaram as últimas décadas, depois de 94, aprendendo a torrar dinheiro. É fácil gastar, e principalmente gastar dinheiro dos outros. Quando a gente teve 3 anos de restrição, a gente começa a pensar, para isso, a gente está falando de educação. Se você pegar o ranking de educação mundial, é um teste chamado teste de PISA, são 70 países analisados. Sabe qual que é a posição brasileira em matemática, ciência e literatura? Nós somos o 79º, nós somos o penúltimo.
A China, que há 30 anos atrás estava no meio da tabela, hoje a China ocupa o primeiro lugar e o terceiro é Hong Kong. Então, assim, a gente... Mas porque também soube identificar o problema, né? Soube identificar, mas e assumiu você sabe assumir. A responsabilidade. Eu tenho um problema. O meu problema é que o meu sistema educacional é ruim. A gente tem que assumir isso. E outra coisa, na hora que a gente tinha recursos sobrando, Zé Carlos, a gente tem que lembrar, a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência. 7 anos atrás, a gente decidiu fazer um estádio de futebol onde não tem time de futebol. 1,4 bilhões. Se eu pegar o orçamento da minha universidade, é 300 milhões. Um estádio. Pega o estádio de Brasília, o estádio de Brasília pagaria o orçamento da minha universidade durante 7 anos. Tá? Aí me fala, qual que é o time de Brasília? Os times de Brasília têm estádio próprio. Qual que é o time de Manaus? Vamos pegar aqui nossa cidade. Nós fizemos um VLT, uma cidade, primeiro, que não tem capacidade econômico-financeira de manter um VLT. E outra coisa, nós colocamos 1 bilhão, não é 1 milhão de reais, não. 1 bilhão e 400 milhões de reais numa obra que nem está com 30% das etapas do planejamento que foram concluídas. Então a gente fez muita bobagem. Entendeu? Então, é muita coisa desnecessária. É muita coisa desnecessária, mas por causa do quê? É dinheiro fácil, é a história da criança mimada. Tudo era fácil, nós saímos vendendo royalties do petróleo antes de tirar o petróleo do pré-sal. Isso é uma coisa que se repete na história. A gente pega o México em 86, foi a mesma coisa. Eles acharam petróleo, o presidente Salinas saiu distribuindo os ganhos do petróleo mexicano antes de tirar o petróleo mexicano. 20 anos depois a gente fez a mesma coisa. Então, assim, os nossos gestores, eles tinham um orçamento, gastavam mal o recurso e outra coisa, começaram a gastar em áreas desnecessárias. Tá? Será que o Estado, por exemplo, será que uma empresa estatal como a Petrobras precisa ser dona de conveniência que vende coxinha? Tá? Será que toda a secretaria, toda a assembleia precisa ter uma rádio e uma televisão própria? Tá? Então a gente tem que começar a pensar, o que é função do Estado? A função do Estado são atividades finalísticas. Correto? Atividade finalística é segurança, saúde e educação. A gente vê que o Estado se meteu em tanta área que não precisava. E aí na hora que acaba o orçamento, é o caso do Rio de Janeiro. É um Estado que se estruturou com dinheiro de petróleo, o petróleo desabou e o Estado colapsou, faliu. Daqui a pouquinho a gente comenta essa situação do Rio de Janeiro, que teve uma mudança drástica no sistema de segurança desde ontem, né? Desde a data de ontem. E isso deve mexer também, no ponto de vista social, cultural do município, de uma maneira bem drástica. Foi uma tomada de decisão do presidente da República que, né, já colocou aí muita gente de orelha em pé em todo o Brasil, E a questão é, será que vai resolver o problema? A Celeuma que está instalada lá no Rio de Janeiro? Daqui a pouquinho a gente comenta esse assunto. Eu gostaria que o senhor prestasse atenção agora também, nesse outro trechinho aqui, do professor Marco Antônio Villa. Também um grande historiador brasileiro, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, né? Ele participou de um programa recentemente agora, eu até anotei aqui, ele tem um blog dele, o blog do Villa, né? Ele participou de um programa recentemente agora, na TV Cultura, onde ele tem um programa semanal, um quadro semanal, e ele fez uma breve avaliação sobre a atual circunstância política no Brasil. Segundo ele, não há acordo com eles. Abre aspas, políticos, fecha aspas. Esta crise é a mais grave de todos os tempos e não tem fim. Vamos prestar atenção então no trechinho dele aqui, depois a gente comenta. Não há acordo com bandido. Você não pode sentar e decidir o destino do nosso país, onde nós nascemos, vivemos e vamos morrer, com bandidos. Eu não me sento com as pessoas que dirigem esse país. Eu tenho nojo dessas pessoas. Ponto final. Não há conversa. Não é divergência que isso atrapalha o Brasil. O Brasil não anda por causa desses criminosos que tomaram o aparelho de Estado, alguns há décadas. Eles merecem o opróbrio da nação. Eles é o asco, o nojo. A gente não deve nem cumprimentá-los. Eles não merecem ser chamados de brasileiros. Nós precisamos acabar com o discurso poliana. Nós precisamos mostrar que isso aqui é Brasil de brasileiros e brasileiras, que isso aqui é uma pátria, isso aqui não é uma terra de bandoleiros e sem vergonhas. Essa história que o brasileiro tem DNA de corrupto, quem é corrupto é a elite, que é política que é corrupta. Essa elite dos 3 poderes carcomidos, que não servem para nada. Essa república vive, volta a dizer, a crise mais grave dessa história. Não há diálogo com bandidos, com traidores da pátria. Os temas mais importantes passam por aqui. 93 Entrevista. 11 horas e 49 minutos, é o ponto de vista dele.
Ele está na TV Cultura, está na Jovem Pan, né? Tem o seu próprio blog também, participa diariamente de diversos programas de diversas rádios, né? Sempre com essa mesma linha de pensamento, professor. A sociedade está cansada, a sociedade não se vê mais representada. O que eu falo é o seguinte, a sociedade se modernizou, a sociedade é mais dinâmica, a sociedade é proativa, tem uma molecada vindo aí, você sabe, você tem um moleque aí, os moleques querem conquistar o mundo. Exatamente. E a gente está tendo como representante uma classe que está com a cabeça ainda no final do século passado, que vive de tapinha nas costas, que vive de agradar, que vive de venda de troca de favores. Tá? Então, assim, a gente não se vê representado, as pessoas buscam renovação. E como ele falou, a gente pega no Rio de Janeiro 3 governadores presos, a gente pega no Mato Grosso 6 secretários presos, tá? Ex-presidente da Assembleia preso. Como é que você senta para discutir alguém, para falar de algo sério com alguém que simplesmente estava preocupado em roubar a sociedade, fazer projetos que não servem para nada, tá? Para desviar recurso público? Então a gente acaba se cansando, mas aí eu lembro uma coisa, os políticos que estão lá, ou eles estão lá por nossa omissão, que a gente nunca se apresentou, esse é um ponto importante, e o segundo ponto, eles não estão lá à toa, eles foram eleitos. Então existe toda essa celeuma aí, essa crise institucional implantada no Estado brasileiro, mas é porque a sociedade também, no momento de bonança, de Copa do Mundo, de Olimpíada, de crescimento a 7%, a gente deixou a política de lado. Tipo assim, se eu estou ganhando meu dinheirinho na minha empresa, se minha universidade está bem, se meu negócio está indo bem, deixa a política de lado. Agora na crise, eu acho que é um momento de transição, está tendo uma transição demográfica também, e as pessoas estão querendo ter um pouco mais de voz. E aí vem uma outra revolução. Você é da comunicação, você vai, acho que, concordar comigo. Nós estamos na era da comunicação das redes sociais. Então hoje todo mundo tem voz, todo mundo se expõe, todo mundo fala. E essa eleição... É o que a gente chama de era da comunicação pós-moderna. Correto, a era da comunicação pós-moderna. Acesso a tudo, né? A todos os meios de comunicação. Correto, e as pessoas estão tendo voz agora, as pessoas estão se encontrando, as pessoas estão se organizando. Eu acho que a sociedade precisa rever esse modelo de representação. Mas que a gente está cansado, a gente fica cansado. Eu falei que eu fiz várias auditorias em obras. Você passa mal quando você vai numa obra lá de 30 milhões de reais, que você vê que pintaram meio fio, por exemplo. Tá? E o dinheiro, ou você vai em um projeto que simplesmente alguém fala assim, esse projeto aqui é bom, mas não serve para nada, eu só estou fazendo isso aqui porque é para campanha política. Essa cor de partido tal, eu vou mudar para minha cor esse ano, porque eu assumi um município. Nossa, O brasileiro vai ter a oportunidade esse ano, professor, de mudar os rumos? É difícil a gente acreditar. É difícil, teoricamente. Porque quem está no poder não quer perder a boquinha, né? Vou falar assim, falando bem direto. A gente pega um exemplo aqui, o fundo partidário. Pô, o Estado está quebrado em relação à saúde pública, o Estado do Rio de Janeiro está colapsado. E aí, as duas ações que nós vimos esse ano aí da classe política, uma é criar um fundo de 2,3 bilhões de reais para pagar cabo eleitoral, para pagar gráfico, para pagar campanha de quem já está no poder, que não quer perder o poder. Outra coisa que a gente vê como que a mentalidade é diferente, colapso na crise do Rio de Janeiro. O que nós vamos fazer? Teve intervenção. Mas a outra ação é criar um ministério. Se o ministério resolver esse problema de alguém ou de alguma coisa, criar uma outra estrutura, o Brasil não teria problema, né? A gente tem quase 40 ministérios. Se eu pedir para você me citar o nome de 10 ministros, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não sabe para que serve esses caras. Exatamente. Tá? Eu vou ou criar para que servem os seus ministérios. E aí cada ministério tem N assessores, N estrutura, alguns bilhões de reais ali num gasto que a gente não sabe para que serve. Porque o que você precisa é o que eu preciso, é posto de saúde, é uma educação boa, é tirar o Brasil da penúltima posição mundial de educação, tá? É colocar uma universidade brasileira entre as 200 melhores do mundo. Pô, é vergonhoso a gente ver uma China aí com 17 universidades entre as 100 melhores do mundo e o Brasil com nenhuma. E os caras fizeram isso em 10 anos. Tá? A gente tentando fazer sistema de metrô, a gente não acaba um sistema de metrô e os caras fizeram 60 sistemas de metrôs. É difícil mudar essa atual situação hoje. Mas tem que mudar. Mas é um momento, né? É um momento. E é outra coisa, a gente tem que... É um ano, é um momento. A gente tem que encarar o problema. É um momento e a gente tem que se olhar no espelho, fazer uma reflexão e encarar o problema. A gente é péssimo em encarar o problema. Vamos pegar um exemplo prático assim, previdência. Na hora que você vai falar que é um sistema maluco, onde você tem regra diferente para cada pessoa... E o senhor quer ver como é que funciona essa questão da previdência, professor? Nós temos um outro trecho de uma entrevista que eu separei aqui também, do Boechat, junto com vários jornalistas da Bandeirantes e especialistas em várias áreas. Política, educação, enfim, segurança. Esse programa foi exibido no dia 9 de abril de 2017, comandado pelos jornalistas da Bandeirantes, através do programa da Rádio Band.
E olha só o ponto de vista dele sobre esta questão de previdência social, né? Que faz a seguinte análise sobre a reforma da previdência social. Vamos ouvir aí. Vamos ver o trechinho. As diferenças são brutais. A média de aposentadoria do setor público é R$ 9.000. Sim. Do setor privado é 1.600. A média acima de 30. Então vejamos, a média das aposentadorias no setor público, no executivo, professor, R$ 9.000. Para o executivo. Do legislativo É 28. do judiciário é 25. e do Ministério Público Acima de 30. e do setor privado. 1.600. Então, desculpe a minha ignorância, a minha insistência, Eneg. Nós não temos um problema de previdência nacional, nós temos previdência do setor público. Aí tem um outro número espetacular. O setor público gasta 115 bilhões com 1 milhão de aposentados. O setor privado gasta 500 bilhões com 33 milhões de aposentados. E aí, como é que resolve? Não, a situação é muito mais complicada do que essa. Eu vou dar um número aqui que é absolutamente surpreendente. O déficit do sistema de previdência social do setor público nos últimos 15 anos, de 2001 a 2015, somou 1 trilhão e 300 bilhões de reais, o déficit acumulado, atendendo a 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. O déficit do sistema do Sistema Geral de Previdência Social do setor privado, o INSS, foi 450 bilhões de reais. 1/3. Atendendo a 29 milhões de pessoas. O programa de aposentadoria do setor público é o maior programa de transferência de renda do país. De pobre para rico. De pobre para rico. Esse é o problema. E o que é mais importante ainda é a transferência do setor produtivo para o setor não produtivo. O que é destaque no Nortão, você ouve aqui. 93 Entrevista. É difícil entender essas diferenças. É um colapso. E são dois problemas. Primeiro, que nós temos um sistema colapsado e um sistema maluco. Do ponto de vista técnico, é uma coisa maluca. E o segundo, a gente não tem coragem de enfrentar o problema. Vou pegar um exemplo. Você, jornalista. Olha que maluquice. Você tem o mesmo salário. Só que se você trabalhar na iniciativa privada, se você for militar ou se for do governo federal, você vai ter aposentadorias diferentes. Então a gente criou um mecanismo, além de ser colapsado, que hoje é financeiramente insustentável. E a gente não quer encarar isso. A gente quer se tornar um Rio de Janeiro, que você colapsa as finanças públicas, depois você degrada os serviços públicos e o Estado entra num sistema de intervenção. Então não dá para viver num Estado onde você tem 27 regras de ICMS, que toda hora que chega um produto que você vai comprar pela internet, você tem que pegar uma tabela com 20 mil normas tributárias para saber onde se enquadra a tributação. Você não pode morar num país onde você é um profissional, mas dependendo de onde você cair, você vai ter um sistema de aposentadoria diferente, ou de uma forma diferente. A gente tem governador do Mato Grosso, ex-governador do Mato Grosso, que teve 26 dias no cargo. O cara tem aposentadoria especial. Nós temos prefeito de Cuiabá hoje que tem aposentadoria desde os 36 anos. Então, assim, não tem como você viver num país que tem essa complexidade. E quando se toca em isonomia, olha só, você vai discutir previdência, os sindicatos se revoltam, o governo federal se revolta, os juízes ameaçam fazer greve. Então, assim, a gente tem dificuldade em enfrentar problemas reais e acabamos levando isso com a barriga. Eu acho que a gente não pode esperar, Zé Carlos, deixar o país virar um Rio de Janeiro, colapsar. Quando você colapsa, como aconteceu com o Rio, como aconteceu com a Grécia, a solução vem na porrada, na pior forma possível. Como aconteceu em Portugal. Quando quebrou o sistema previdenciário português, a partir do momento o governo português falou o seguinte, ó, o teto é 500 euros, não interessa se você ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, nós quebramos. Nós colapsamos e a partir de agora você é um quinhentista. Tá? Então a gente tem essa dificuldade, eu acho que a população ela tem que fazer escolhas duras de vez em quando, é que nem em casa. Você tem lá seus filhos, tem que fazer escolha dura. Se eu vou ter carro, eu vou investir na educação do meu moleque, se eu vou mandar ele para um cursinho, ou se eu vou fazer uma reforma. Então a gente aprendeu a fazer isso, o governo não. E os políticos não estão nem preocupados com esses problemas. Eles estão passando esse último ano discutindo o quê? Discutindo reposicionamento, como vão ficar as coligações para 2018. O país colapsado, uma reforma da Previdência que não anda, uma reforma tributária que não anda, um caos na segurança pública. O Brasil mata mais que guerra do Afeganistão. E a gente está discutindo criação de ministério. Quantos que não morreram no Rio de Janeiro só esse ano? O Brasil são 50 mil mortos ano. É uma estatística de guerra. Mata mais do que numa guerra. Mata mais do que numa guerra.
E a gente está discutindo picuinha, entendeu? Mas o Brasil já vive essa guerra civil. Já vive essa guerra Isso civil. é óbvio, né? Rio de Janeiro é uma prova disso, exemplo, São Paulo é uma prova disso. Pega o próprio Globo, a partir do ano passado, o Globo ele não coloca mais os assassinatos de policiais na área policial, coloca no editorial de guerra. Porque o Rio de Janeiro, você parou pra pensar? Foi obrigado a mudar a editoria. As pessoas hoje assaltam hoje no Rio de Janeiro com a R-15. R-15 é uma arma militar. Estados Unidos teve a história desse jovem semana passada, 19 anos, que com a R-15 matou um monte de gente. A R-15 está no Rio de Janeiro, a gente pega na cidade de Deus. E só no Brasil a gente a gente só vê na mão de bandido, né? Só na mão de bandido, a R-15. Aí você fala para um policial aí com uma pistola, com 38. Como que vai? Você vai subir ali para fazer uma operação de contenção, você está maluco? Com a pistola 380 na mão. Vamos mascar com uns .40. O assunto é bem muito mais grave, é bem muito mais amplo. Professor, já estamos no final do programa, muito obrigado pela sua participação aqui no 93 Entrevista, foi um prazer conversar com o senhor e discutir um pouquinho esses temas relevantes que a sociedade também tinha interesse ou tem interesse de ouvir mais lá fora. Muito obrigado pela presença aqui na 93 FM. Opa, obrigado, Zé Carlos, é sempre um prazer vir aqui debater, trazer informação e debater. Eu acho que as pessoas também é outra coisa, perderam a capacidade de fazer um debate saudável. Virou um negócio de extremos agora. Ou você virou um fla-flu, qualquer tipo de debate, política, economia, virou fla-flu. As pessoas perderam a capacidade de escutar e aprender com as outras. Então acho que a gente tem que voltar a ter isso. E um programa como esse, de entrevistas, de opinião, é para isso, fomentar o debate e as pessoas escutarem a opinião, mesmo que elas não aceitem. Mas tem que escutar, né? Não é um fla-flu. Aprender a ouvir. Correto.